Muito boa noite, eu sou o Marden, esposo da Midian. E eu sou a Midian, esposa do Marden. Que maravilha, né? Nesse sábado à tarde, começo de noite, com mais um programa Espaço Família, aqui pela Rede Fonte Comunicação. Essa televisão que traz à tona temas tão importantes, né? Esse programa feito para você, para a família, que sempre debate temas que são muito relevantes para a sociedade e para você que nos acompanha. E hoje o tema é polêmico, é um tema pesado, profundo demais, mas extremamente importante. A pergunta é possível perdoar? É possível perdoar alguém que te traiu? É possível perdoar alguém que te machucou? É possível perdoar uma pessoa que você amava tanto e que te feriu? Essa é a pergunta de hoje. Você que está em casa pode nos ligar no 3254-1080 e fazer a sua pergunta. Nós temos pessoas muito especiais aqui nessa noite que podem te ajudar. Seja bem-vindo. É verdade. Para responder essa indagação e debater conosco, trouxemos aqui a Fabíola Esperandio. Fabíola Esperandio, terapeuta de família e diretora de escola. Boa noite, Fabíola, seja bem-vinda. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Nós te agradecemos. Os pastores da Fonte da Vida e também um dos responsáveis pelo Departamento da Família, pastor César Ricardo e pastora Carminha. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para debater um tema tão presente nas nossas vidas e tão atual. É um prazer, boa noite, estar com vocês mais uma vez e para debatermos esse tema tão importante, tão difícil das pessoas entenderem. Que bom, né? Você que está em casa pode ligar para nós no 3254-1080. Para começar esse debate, nós temos um VT muito interessante. Acompanha conosco. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Então, bonito, né? É verdade. Para fomentar esse assunto, doutora Fabíola, por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar porque o perdão mexe com sentimentos, né? E ele desperta alguns sentimentos que nos fazem mal, mas que também nos alimentam cada vez mais reforçá-los, que é o sentimento, às vezes, da raiva, né, da vingança, né, o sentimento de autoestima que se abaixa dependendo se é uma traição. Então, o perdão, as pessoas quando pensam no perdão, pensando no outro, é mais difícil perdoar. Mas quando a pessoa pensa no perdão, pensando nela, na libertação, se torna mais fácil. Muitas vezes não perdoamos com uma sensação de não querer deixar o outro livre, sendo que quem tem que estar livre sou eu. O perdão liberta
primeiro a mim. Quando eu perdoo o outro, eu liberto ele sim. Mas antes de libertá-lo, eu já estou me libertando. Perdoando-o, eu estou me curando. Né? Eu estou tratando uma dor, porque o perdão está ligado a uma dor profunda. Quando eu digo eu tenho que perdoar, esse perdão ele vem carregado de muito sofrimento. Né? Então se torna difícil. O que nos faz caminhar para o perdão é um amadurecimento da ferida que ele causou. Interessante, né? Pastor César, pastora Carminha, como a doutora estava falando, é difícil perdoar. Mas a pergunta que não quer calar, né? Eu quero perguntar para o senhor, pastor, o senhor que é um homem de Deus, um homem, né, que tem servido a Igreja Fonte da Vida, e as famílias procuram vocês lá, eu acho que cotidianamente, né, pastora? Sim. O tempo todo, sofridas, arrasadas, e essa questão do perdão, ela tem deixado as pessoas muito presas mesmo, amarradas. E a pergunta é essa: os casais que procuram vocês, têm ferramentas que a igreja pode oferecer para eles? É possível perdoar, pastor César? E só complementando a pergunta, e quais as consequências espirituais da falta de perdão? Exatamente. Como foi muito bem colocado pela doutora Fabíola, o perdão é um sentimento. Por tratar de sentimento, ele é muito difícil você trabalhar isso, né? Porque o ser humano, né, é carregado de sentimentos controversos, né? Então, quando você recebe uma ofensa, a coisa natural, né, o seu sentimento natural é de revidar aquela ofensa ou então fazer com que aquela outra pessoa sinta o que você sentiu. É a vingança, né? Então, é um sentimento que muitas vezes prende, muitas vezes não, todas as vezes prende a pessoa. E quando ela passa a entender, como foi colocado muito bem pela doutora aqui, que a primeira pessoa que se liberta quando o perdão é liberado é a própria pessoa. E como a pastora Midian tem colocado, as pessoas que nos procuram no Departamento da Família para ter um trabalho, para essa libertação, para exercer esse perdão, a Igreja Fonte da Vida, através do Departamento da Família, tem uma estrutura muito grande, né, e preparada para atender esses casais. E essas ferramentas, né, são trabalhadas lá com os casais, através da libertação, através de cursos e do entendimento, né, do amadurecimento, para que a pessoa entenda que realmente o perdão não é um sentimento, né? Porque quando você trata de sentimento, ele é mais difícil. Mas quando você entende que o mandamento da palavra de Deus nos ordena a perdoar o seu inimigo, o seu ofensor, aí você tem a facilidade de exercer esse critério. Né? Eu vou perdoar porque a palavra me orienta a isso, e eu vou me libertar. E quando a pessoa tem esse entendimento, ela percebe que a partir daquele momento ela se liberta. E o sentimento é colocado no coração através do Espírito Santo mesmo. Quais as consequências espirituais de não perdoar, pastora? Olha, é muito complicado. Eu até recebi uma pessoa essa semana no escritório do Departamento da Família, onde ela perdoa, ela fala que perdoa, mas aí um certo tempo volta a raiva, volta a emoção vem e ela não perdoa, né? Então ela fica naquele... Ela acha que perdoa. Ela acha que perdoou, aí vem a raiva, vem toda a dor, e eu li para ela, né, que nós temos que perdoar, às vezes 70 vezes 7. Eu não sei se é por dia, se é por hora, se é por minuto, a Bíblia não fala. Então a gente orienta, como o pastor César Ricardo disse, quando a gente leva para o sentimento é muito complicado. E quando a gente leva para a obediência à palavra de Deus, isso nos traz uma paz, porque nós não temos como criar sentimentos, né? Quem cria sentimentos é Deus. Então, ninguém é Deus para criar nada. Então, quando nós liberamos o perdão, eu quero querer perdoar. É o que eu disse a ela. Eu tenho que querer. E Deus coloca aquele sentimento. Então, as consequências são terríveis, porque ela já não tem mais contato com Deus, ela não consegue ter a intimidade com Deus como ela tinha, ela acha que Deus é culpado daquilo tudo que aconteceu. Então, ela tem que se libertar espiritualmente para que ela consiga obedecer a palavra de Deus. Você que está em casa acompanhando nessa noite, esse tema é meio polêmico, muito difícil de ser debatido, mas graças a Deus nós estamos aqui tendo a graça do Senhor para esse tema. Você que está em casa, que passa por uma situação como essa,
esse programa é para você. Você pode ligar para nós no 3254-1080, deixar aqui, né, a sua reflexão, a sua ideia, pedir aqui orientação. Esse programa é seu, né? Fabíola, esse tema ele realmente é muito pesado. E o perdão, nós somos corpo, alma e espírito, não é? E o perdão, por ser um sentimento, ele atua no âmbito da alma. Mas a gente conhece pessoas que estão adoecidas até fisicamente, por estar fechada, por estar sozinha, por não conseguir liberar esse perdão. Isso é verdade? Tem sintomas físicos? Pessoas que adoecem por não ter perdão liberado, né? Pela falta de perdão? Todo sentimento, ele gera no corpo reações, né? A raiva, por exemplo, às vezes a pessoa fala, estou com gastrite nervosa, né? Então, a raiva que eu passo libera ácidos que atacam o meu estômago. Então, nós estamos adoecendo muito pelo emocional. E o perdão, ele nos adoece sim. Primeiro, o perdão, as pessoas às vezes acham que perdoar é uma sensação de fraqueza. Eu perdoei, ele fez isso e eu perdoei. Não, o perdão é um momento de fortalecimento, é força. Perdoar é forte, forte, né? O perdão, ele gera paz. Quando nós temos ausência de paz, nós estamos emocionalmente em conflito. A paz nos acalma. Então, a ausência de paz gera um conflito interno, emocional, que vai trazer. Então, às vezes a gente encontra pessoas assim, quando eu não estou bem emocionalmente, eu tenho uma descarga emocional que me traz diarreia, que me traz uma úlcera, que me traz enxaqueca. Então, é que a garganta, às vezes fala assim, a minha garganta, eu vivo com infecção de garganta. Aí você vai trabalhar o emocional, a pessoa está entalada com vontade de falar. E parece que esse não falar atinge a garganta. Então, a ausência de perdão é ausência de paz. Quando eu não tenho paz, eu estou em conflito emocional, eu posso sim adoecer. Se eu começo a entender que ao me fortalecer, eu consigo perdoar e trago paz, automaticamente eu melhoro tudo. Então, quando você vê uma pessoa que ela está bem fisicamente, você olha para ela, o semblante dela está em paz, você vê que ela está trabalhando, porque ficar sem conflito, seja o perdão, uma raiva momentânea, um estresse no trabalho, um estresse no trânsito, é impossível. O que modifica? O como eu lido com isso. Quando eu vou aprendendo como lidar com os meus sentimentos, eu vou adoecendo menos, porque eu vou me fortalecendo e vou controlando o meu emocional e controlo o meu físico. Então, a ausência de perdão, ela adoece, ela pode trazer a depressão, que é uma doença hoje muito presente na sociedade. Às vezes, o filho maltratou a mãe fica tão triste que ela começa a entrar numa melancolia. Ela fica tão melancólica que às vezes ela cai numa depressão. A partir do momento que o filho percebe, chega e vão fazendo as pazes, você vê que a mãe vai reagindo, né? Quantas pessoas no leito do hospital estão lá, têm uma melhora profunda porque alguém que ela gostaria de conversar e pedir perdão vai até o leito e dá o perdão ou conversa sobre isso. E a gente tem relatos de médicos. Os médicos hoje já fazem um trabalho muito mais humano. Os médicos já entenderam que as pessoas precisam desse contato para a melhora. Então, respondendo mesmo a sua pergunta, o perdão adoece sim. E se a gente não souber lidar com isso, pode até matar, porque a pessoa vai adoecendo, definhando e se entregando, porque ela se entrega à tristeza, ela se entrega a essa situação. E a Bíblia é tão sábia que fala que a falta de perdão resseca os ossos, né? Então é bem o que a doutora Fabíola colocou. E tem uma frase que foi até a Bispa Rubio que um dia falou na igreja, nunca mais vou me esquecer dela. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então, muitas pessoas deprimidas ficam tão remoendo o passado, tão magoadas com o passado, tão no retrovisor, né, do que aconteceu, e sempre coisas ruins que aconteceram, que a magoaram, que a frustraram, que a ressentiram. Porque se eu estou magoada
por exemplo, com meu marido hoje, e eu não resolvo hoje, amanhã eu já acordo ressentida, vira amargura. Então, a gente tem que resolver dia a dia, como a doutora colocou, os pastores também, as nossas emoções, né? Porque as emoções são energia. Se a gente não resolve, vai para o corpo mesmo. Vira psicossomatização, né? A gente realmente tem doenças psicossomáticas por conta de não liberar os sentimentos da maneira correta. Exatamente. Porque tem que liberar, né? Quem está em casa nos acompanhando nessa noite, pode nos ligar no 3254-1080. A sua participação é muito importante. Pastores, a Igreja Fonte da Vida oferece toda uma estrutura, né, para as famílias, os casais que procuram vocês lá. Hoje em dia está muito comum, né, infelizmente, a separação. E você volta e meia encontra, né, ou o esposo ou a esposa, né, nesse processo de recuperação do casamento. Mas eles falam, eles lembram, né, daquele momento da traição e eles choram, eles dói para eles, né? Então esse é um reflexo que não houve perdão, né? Porque eu acredito que o perdão não quer dizer que nós vamos esquecer. Houve a traição, né? Feriu, tem uma ferida ali, Exatamente. mas que vai cicatrizar, vai fechar e que você vai lembrar que aconteceu aquilo, mas você vai lembrar sem dor. Isso. E infelizmente os casais, né, falando de família, de esposo e esposa, eles têm tido essa dificuldade de ter esse entendimento, essa revelação, porque apenas colocam o perdão no campo emocional e não decidem realmente perdoar. Então é uma decisão difícil, mas que é possível, né, pastora? É bem possível, só que como essa pessoa que eu atendi, ela perdoa, ela fala que perdoa, mas ela não procura viver o sentimento do perdão. Então, qualquer coisa que lembra, ela volta, né, e fica com raiva e não quer perdoar. Então, eu não quero mais perdoar. Eu falei, bom, você vai morrer. Como a doutora disse, nós acabamos morrendo mesmo. E tem um versículo que eu falei e falo agora, né, não se coloca o sol sobre a tua ira. Exatamente. Então, às vezes o pastor fala alguma coisa, meu marido, que me magoa, ou eu falo para ele algo que o magoa. Mas antes de dormir, a gente vai e fala, olha, eu quero te perdoar, tá tudo bem, boa noite, eu vou dormir, entendeu? Porque nós não devemos ir dormir como a pastora Midian disse, né? Nós vamos amanhecer com ressentimentos e aquilo vai virar raiz de amargura, então não devemos. Mas é muito complicado, porque os casais, aquilo que você disse, tem gente, como eu disse, não querer perdoar. É como a doutora disse, e o pastor, é um sentimento de vingança, eles querem, não, é muito fácil para ele fez tudo isso e agora eu perdoo e pronto, acabou. E há o processo também, como ela relatou, de novas investidas. Então ela perdoou uma, daí a pouco ela está tentando curar, vem outra, e vem outra. Aí a pessoa realmente tem que tomar uma decisão, né? Como casal, como família. Tem pessoas que têm facilidade, né, pastor? Eu entendo que, como foi muito bem colocado pela doutora, que quando a pessoa passa a ter o entendimento de que o perdão não é fraqueza, e sim uma questão de força interior, pessoal, fica mais fácil para ela trabalhar esse sentimento, essas mágoas, essas dificuldades. Então, uma ferramenta muito interessante para ser usada para que a pessoa passe a ter esse entendimento. Olha, eu fui magoada, eu recebi uma ofensa, mas se eu perdoar ou se eu começar a me relacionar com essa pessoa, eu não estou sendo fraca, eu não estou sendo diminuída perante ela. Muito pelo contrário, eu estou me fortalecendo porque eu consigo trabalhar esse sentimento, né? É uma coisa de força e não de fraqueza, quando você exerce o perdão. E o entendimento também que a pessoa, quando ela libera aquela outra pessoa, ela se liberta primeiro. Né? É uma questão de se libertar para libertar a outra. O outro, às vezes, nem sabe que a pessoa está magoada. Exatamente, né? Muitas vezes a gente atende pessoa que vai falar, mas eu nem sabia que isso te magoou tanto. Porque nós temos que entender também que a forma que a pessoa recebe uma agressão, uma palavra mais pesada, é diferente do que a gente entende, né? A gente ensina muito sobre as linguagens de amor. Eu acho que também enquadra também a recepção da ferida, né? Sim. O tamanho, a dimensão, a força que aquilo pode
imprimir no emocional da pessoa. Muitas vezes, uma palavra que não me chateia, que não me magoa, para minha esposa ou para o meu filho, para qualquer pessoa do meu relacionamento, destrói todo aquele momento que você está vivendo, né? Então, é hora que você chega e fala assim, mas você não sabe, quando a pessoa consegue falar, expressar, mas eu não sabia que eu fiz isso para você, eu não sabia que você tinha sentimento comigo, né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, tanto para perdoar, quanto para entender o que aquilo fez na pessoa, porque muitas vezes você não perdoa, você não libera o perdão, porque você não consegue mesurar, né, ou medir a extensão da sua agressão dor, né? Ou da dor daquela pessoa, né? Porque você se julga a outra pessoa pelo seu sentimento, pelo que você está, como você vivenciaria aquele momento. E não é por aí, né? Nós temos que ter essa sensibilidade também. E às vezes o homem, ele tem a facilidade de falar, nossa, mas eu não falei, eu não fiz para te magoar, né? Então, a gente tem que falar, olha, mas eu sou frágil nessa área. Nós temos que confessar as nossas debilidades ou necessidades, né? Então, eu sou frágil nessa área. Realmente me ofendeu e o outro vai... Não, então, não menosprezar a próxima vez eu não vou menosprezar o né? sentimento, a dificuldade e vou amenizar isso. O problema, geralmente, da mulher, ela não consegue falar como você, a doutora disse, ela se sente fraca, a pessoa se sente fraca. E a Bíblia fala, né, quando eu sou fraca é que eu sou forte. Né? Então, e precisa entender que a gente tem uma tendência de quando acontece algo, a gente se culpa. Por exemplo, quando diz assim... eu estou com dificuldade de perdoar uma traição do meu esposo. O que eu não tenho? Por que ele buscou outra? Não, nós temos que pensar assim, o que está faltando nele? Porque ele está vazio. Qual o problema dele, Qual o problema né? dele, que ele está tão vazio que precisou procurar algo. Né? Então, quando a gente começa a pensar, quando o outro me distrata, que pena que o outro ainda não entendeu que eu estou aqui puro amor para ele e ele precisa falar assim comigo. O problema não sou eu, é ele. Quando a gente começa a entender isso, sair da vitimização, porque nós temos uma tendência muito grande de nos vitimizar, então a gente sai disso e começa a olhar o outro, né? Então, assim, quando às vezes a pessoa fala assim, olha, gritou comigo e eu o beijei. Eu fui covarde. Covarde? Acho que você foi muito forte, porque você mostrou amor. Você não devolveu na mesma moeda, porque as pessoas precisam entender que elas queixam de tratamentos, mas fazem igual. Então, eu estou oferecendo o mesmo? Não, é o contrário. Você tem que oferecer amor, porque o amor ensina. O amor cura. Né? Então, a gente tem que aprender a amar, mas para amar, eu preciso primeiro me amar. Então, hoje, nós estamos encontrando pessoas com autoestima baixa. Né? Em função dos padrões que a mídia lança, em função dos comportamentos dos homens e das mulheres no mundo social de hoje. Então, as pessoas estão se sentindo assim, precisa melhorar. É o amor próprio, eu me amando, eu consigo amar o outro. O que eu estou fazendo? Eu estou me amando o suficiente para entender que o comportamento do outro é dele e não meu. É verdade. Né? E o que eu tenho para ensiná-lo? Uma mulher que cometeu uma traição, um homem que cometeu uma traição, o problema não está com o cônjuge, está com ele. Que tem uma família, que tem filhos, que tem uma esposa escolhida, porque casamento é escolha. Se eu o escolhi e ele me escolheu, precisa existir respeito. E se ele me escolheu e está escolhendo outras, o problema sou eu? E geralmente escolhe alguém muito pior, né? A gente é muito melhor do que quem ele escolhe, não, né? Inclusive, então, começa por aí. Tá no auge, né? Essa coisa da Gisele Bündchen, né? Até no nosso meio cristão. Gente, se ela foi traída, imagine nós. Eu falei, tá amarrado, porque o meu marido não ama, meu corpo não é escultural, não precisamos não é ideal, ter isso. Não é melhor ideal, né? A mulher real. Nós não precisamos ter isso para sermos amadas e amar. Então, agora a moda é essa, né? Mas, então... olha só, a gente tem uma tendência do mundo machista que vivemos de achar que só a mulher tem sofrido consequências de traição. Não, hoje a gente eu deparo
deparo com homem. muitos homens sofridos por traição. É verdade. Né? Eu deparo na escola que eu atuo, no consultório onde eu trabalho, com homens, além de sofrerem a traição, assumindo a sua criação, os seus filhos, a sua cria. Né? A mulher indo. E a frequência cada vez maior. Né? Exatamente. Então, Mas hoje, você está vendo essa o doença... investimento no físico do homem? Tá fantástico, né? É claro que não é agora a mulher que tem que ter o corpo escultural, é o homem também, o bombado, né? Então, a mulher se sente atraída pelo físico do Mas homem. agora nós precisamos caminhar, assim, todos nós que trabalhamos com casais, porque eu trabalho como terapeuta de família e casais, nós temos que investir no interno. É verdade. Porque eu posso ter uma carcaça bela, mas o que me sustenta é o que eu tenho aqui interior. dentro. É a minha espiritualização, né? É a minha educação. Senão né? a Gisele Bündchen não seria traída, né? Isso, porque o que sustenta... Não é nem carcaça, né? Exatamente. O que sustenta o amor todos os dias? São pequenos gestos. É verdade. Não é? São pequenos gestos que sustentam o amor. É o cuidar um do outro. Se eu invisto no cuidar um do outro, e se eu invisto primeiro em mim, eu não tenho que ter de receio nenhum do que acontece em minha volta. Né? Então, Porque esse o amor amor próprio cultivar, precisa né? ser um cultivar dia a dia, regar através, plantinha, exatamente, né? através das atitudes, e né? com isso, aí eu volto para a questão do programa, né? O perdão. A partir do momento que eu faço toda essa trajetória de investimento em mim e entendo que pena que o outro se sentiu tão vazio que precisou caminhar por outros lugares. Ele que perdeu. Então eu o perdoo por não estar pronto para mim. É verdade. Eu o perdoo por não ter capacidade de sustentar a nossa família. Eu o perdoo por não me merecer. Pela sua fraqueza de buscar coisas novas. É verdade. E deixar que essa pessoa que falhou contigo, né? Que te feriu, que te machucou, ter a oportunidade de reconstruir a sua vida, né? Porque todos nós, quem nunca falhou, né? Quem não precisa todos os dias do perdão de Deus? Isso. Porque nós somos falhos, queridos, né? Não tem jeito. E nós precisamos entender que, assim como o Pai lá do céu nos perdoa todos os dias, nós precisamos também perdoar. Então eu quero dizer o quê? Que o perdão é um mandamento. Verdade. É um princípio. A pastora falou da obediência. É um princípio de obediência de Deus. Não retenha o perdão, porque você vai entristecer, vai faltar paz no seu coração, vai adoecer, né? E esse programa está aqui hoje para trazer para você uma palavra de libertação e de cura. Nós temos um intervalo agora e voltamos já. Muito obrigado. Olá, estamos de volta. O debate tá bom, não tá? Mas a gente precisa da sua participação. Seria interessante você ligar. Pode até falar de forma anônima, não precisa dizer seu nome, só relato que você quer saber ou falar da história da sua vida. E você participa, se você participar ao vivo, você concorre a uma semijoia da Marlin Semijoia, tá bom? Mas se não ligar, não tem problema também não. Nós perdoamos você, tá bom? Falando um pouquinho agora do perdão, na ótica, porque a gente fala de família e fala muito de casal, mas na ótica mais geral, doutora Fabíola, como é que é a falta de perdão entre pais? Porque a gente vê, às vezes, algumas vezes, ou muitas vezes, muitos casais indo para um casamento com raízes de amargura, mas por conta originada da família de origem, de pai e mãe. Fugir da família, né? Exato, às vezes casa até por fugir mesmo, por um problema, ressentimento, e vai e casa. E isso não é resolver o problema, né? É protelar, é fugir só do local, isso. Mas emocionalmente você está ainda com o problema. Como é que é isso e como resolver isso também? A partir do momento que eu entendo que na minha criação, os meus pais, ao me criarem, eles fizeram aquilo que era possível, aquilo que eles tinham entendimento, aqueles que eles deram conta, que não há um ato de maldade. Às vezes eu encontro adultos já dizendo, eu não vou punir o meu filho, castigar ou bater, porque eu passei por muita punição, eu apanhei demais. Esses extremos, a gente tem que entender que mesmo quando parece que o pai foi extremado em sua correção, naquele momento era o que ele podia fazer.
É a forma que ele aprendeu, é a forma que ele deu conta. Eu encontro também, domingo passado, eu estava com um grupo de pessoas e encontrei um senhor, e o tema foi o perdão, e ele falando que precisava pedir perdão para o filho, porque o filho, ele com certeza magoou muito o filho. Então, a pessoa que sofre e de repente sofre com os pais, ela esquece que por trás do pai tem um humano também que pode estar em sofrimento. Então, quando a gente entende que os pais amam do jeito deles, não do jeito que eu quero, eu não posso criar o pai ideal, a mãe ideal. Eu tenho que conhecer o meu pai, a minha mãe. Quando eu conheço e entendo que aquilo é dele, é o jeito dele, se torna mais leve. Então, eu acho que, e a partir do momento que eu não consigo perdoar pai e mãe, eu carrego isso para os meus relacionamentos. Nós temos uma ligação. Oba. Boa noite, quem fala? É Carlos André. Tudo bem, Carlos André? Tudo. Bem-vindo ao Espaço Família, boa noite. Qual a sua opinião sobre o tema de hoje? O programa está muito interessante, assim, Obrigado. Nos faz refletir muito, né? Bom, qual a sua opinião sobre o tema de hoje, Carlos? É maravilhoso, o tema nos faz pensar muito, né? Refletir muito sobre a nossa vida. Tá certo. Que bom, obrigado, viu, Carlos? Deus te abençoe. Pastores, é uma realidade, né? É uma realidade hoje, né, da família e dos filhos. Os filhos estão sofrendo muito com os pais, como a autora estava colocando aí, né? Porque muitas vezes, igual você estava falando, Fabiola, nós damos aquilo que nós temos. Não tem como a gente dar algo que nós não temos, né? A gente não tem. Então, é preciso muito que os pais tenham a sabedoria para educar os seus filhos. Porque a palavra de um pai, a palavra de uma mãe, o olhar de um pai, um olhar de uma mãe, um toque de um pai, um toque de uma mãe, pode trazer uma ferida muito profunda no coração, uma marca, né, Midian, na vida de um filho. E, infelizmente, a gente vê que as famílias de hoje estão desestruturadas muito em decorrência disso. Porque também não estão buscando, né, uma sabedoria para criar os seus filhos, educar os seus filhos, na verdade. Porque tem muitos pais, famílias que foram constituídas e estão criando os seus filhos de qualquer maneira. Mas não estão educando os filhos, né? Não tem a noção da responsabilidade que é ter uma família, que é ter filhos. E aí maltratam, ferem, machucam, né? E a gente vê, eu creio que vocês podem contar algum depoimento aí de vocês, sem, lógico, colocar o nome de ninguém, mas situações como essas, que os filhos estão também adoecidos por ter uma família, né, que não tem essa estrutura. Antes que eles coloquem, e antes que eu me esqueça também, nós temos como ferramenta na igreja o Departamento de Aconselhamento Especial, o DAI, no telefone 3541-4112. Lá faz um trabalho semifilantrópico e é um trabalho com terapeutas, né? Um trabalho de aconselhamento espiritual, né, e emocional, aconselhamento cristão, onde os pais, os filhos, os tios, qualquer pessoa da comunidade, não precisa ser pessoa da igreja, é aberto à comunidade, pode fazer um atendimento lá e buscar as raízes, né? O que está acontecendo, porque como o Marden colocou, meu marido colocou, nós às vezes não sabemos como fazer. Está lá a raiz, está lá a amargura e a gente não sabe o que fazer. Então, tem essas ferramentas por aí, tá bom? Outra ligação, você atende? Outra ligação, amém. Boa noite, quem fala? Boa noite, meu nome é Neiva. Como é seu nome? Neiva. Neiva, seja bem-vinda ao Espaço Família, Neiva. Obrigada. Parabéns pelo programa, tá uma maravilha. Obrigada. Deixa eu te falar, eu vivo no meio de uma família que... Caiu uma ligação, não. Eu vivo no meio de uma família, principalmente de uns primos, que eles têm um combate mãe e filha, que é terrível. A falta de perdão ali, a liberação de perdão entre mãe e filha, entre esposo e entre esposo e mulher, é terrível. E a minha pergunta ela conhece a palavra, frequenta a igreja, eles não. A filha dela é afastada e o marido não conhece a palavra. Eu sempre aconselho ela que conhece a palavra, segurar um pouquinho, está liberando o perdão, mas só que chega um momento que ela fala que não dá conta, que vai desistir de tudo. E aí vem a tempestade mesmo daquelas que só Jesus na causa. Entendi, Neiva. O que é que eu posso fazer para estar ajudando essa minha prima? Tá certo, Neiva. Obrigada pela participação.
pego o gancho da Neiva, que o Marden falou, respondem, por favor. Olha, Neiva, é o seguinte, às vezes, como nós dissemos, o pastor Marden disse, os pais estão criando, né? Às vezes não estão educando. Hoje, a história é dar, né? Não é ser para dar. Então, os pais hoje estão muito preocupados em doar, né? Em dar as coisas materiais para os filhos, né? Eu os amo. Eu não tenho tempo, então eu preciso dar. Mas as criações mais como dessa família, talvez, já é mais antiga um pouco. Há problemas com pais. Agora, o que você pode fazer, eu acho, minha querida, é realmente estar com ela, né, orar por ela e indicar psicólogos para essa família, psicólogos de família, que atende família, a igreja para ajudá-la. Eu não sei se a igreja que ela frequenta tem essa diversidade de ajuda às famílias, mas ela precisa de ajuda sim, já que só ela é uma pessoa convertida, né, que conhece a palavra, ela precisa de ajuda para entender essa família. É difícil para ela, né? Nós não podemos julgá-la, porque uma pessoa só numa família que não conhece a palavra é muito difícil. Então, que ela procure, ajude-a a procurar ajuda. Eu acho que o principal é mostrar que precisa ter tolerância, paciência. A minha mudança muda o outro. A gente fica muito querendo que a família mude, que o outro mude, que os outros me acompanhem para a igreja. Eu fico nessa ansiedade e acabo não colaborando. Então, o que é preciso fazer? Eu mudo, mostro as minhas atitudes de mudança e o meu exemplo em mudança muda o outro. A contaminação do bem e não a cobrança. Enquanto ela cobrar... o amor incondicional, né? Quando eu amo a pessoa, não porque ela faz ou deixa de fazer, como ela é, o ser humano que ela é. Hoje a dificuldade está nisso. Nós vemos, né, em famílias, o pai amar mais um filho do que o outro, porque ele é bonzinho, ele é estudante, ele é estudioso, ele requer os primeiros lugares. O outro que não quer estudar, ele quer... Você precisa dar ajuda, amor do pai. Aí o coitado é jogado de lado, né? Então, hoje os pais estão tendo dificuldade de amar incondicionalmente. E eles falam para nós não conseguimos, nós não damos conta. Eles verbalizam, né? Ele foi jogado de lado, então... Quando eu me deparo com adolescentes e adultos com essa queixa de preferências em casa, o meu pai... acaba mimando mais o outro do que eu. Eu sempre trabalho porque eu acho que o adolescente ele precisa entender que ele também se isolando para desenvolver a culpa no pai e também se fazendo papel de vítima não vai resolver a situação. Então, às vezes, uma adolescente falou assim, o meu sonho é meu pai chegar em casa e me dar um abraço e um beijo. E por que ela não vai dar um abraço no pai? Corre, o pai chegou, que bom, papai, você chegou. É o que eu costumo sempre falar, né? Muitas vezes a dificuldade está em você não verbalizar, é você dar o primeiro passo. Ou seja, não adianta você falar, você ensinar, se você não tiver atitude. É verdade. Né? A sua atitude, como foi bem colocado, é que vai transformar o relacionamento. Isso. Né? Quando eu mudo, a gente fala muito isso nos cursos que a gente fala, né? Quando eu mudo, o outro vai mudar em relação a mim. Né? Mas tem que ter paciência, tem que ter perseverança, persistência, porque não é um relacionamento, às vezes, que vem machucar de muito tempo, não é com uma atitude só que ela vai se transformar. Né? Então, você fala, vou começar a exercitar essa tarefa, né? E na primeira ou segunda tentativa já desiste, não resolve, né? É uma ferida, como foi colocado, a ferida ela demora a ser cicatrizada. Mesmo que você esteja usando o remédio adequado, qualquer ferida ela tem um tempo, né, de cicatrização, tem um tempo que ela vai ser dolorida, depois ela vai passar a dor, né? Então, tudo isso é um processo que quando a pessoa tem entendimento e dispõe a pagar o preço por tudo aquilo que ela quer conseguir, aí sim, né, ela consegue chegar lá. Mas enquanto você que está passando por um problema, uma dificuldade, não tiver entendimento que você é o agente principal da transformação do seu relacionamento, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Por que a paciência é importante? Porque a mudança rápida, ela
não é de dentro para fora. Às vezes volta tudo. Volta tudo. Aí às vezes fala assim, tava ótimo, já voltou aos velhos hábitos. É porque a mudança, ela foi momentânea, né? Ela foi para agradar, aparente, para reatar, para poder harmonizar a família. Um paliativo. Não foi uma mudança consciente. Eu preciso. Quando eu digo, eu preciso ser diferente, eu abri uma porta para a mudança. Olha, eu posso falar de mim mesmo, né? Eu tive um pai muito bom de coração, mas ele era muito austero, né? Espanhol. Então, assim, ele gritava, né? Todo mundo, como você falou, pastor Marlon, um olhar do pai, todo mundo tremia. E eu me casei muito nova, e depois me divorciei, me casei novamente com essa peça que Deus me deu aqui, maravilhosa. É uma peça maravilhosa, né? É uma peça completa. E aí eu tive que passar por terapia. Doutora, eu fiquei 5 anos em terapia de grupo. Ali eu consegui perdoar o meu pai pela terapia, porque tinha dia que eu tinha vontade, às vezes, assim, coisas muito sérias de fazer com ele, né? E não que ele não era nada, assim, de abusador, nada, mas era um pai muito austero, batia muito, com ferramentas, talvez, para uma menina que não era condizente. Era um abuso emocional. Abuso emocional, totalmente. E aquela questão, assim, você vai fazer o que eu quero, você vai estudar o que eu quero, e no final, antes dele morrer, eu consegui perdoá-lo. Então foi assim muito bom para mim, mas eu procurei ajuda, eu fui atrás. Nós temos que ir atrás de ajuda, porque senão nós vamos, a família, imagina, eu tenho 5 filhos, o que seriam desses filhos meus se eu não tivesse buscado ajuda, né? Então nós temos a obrigação de, como diz o outro, levantar, né, e correr. Sair do papel de vítima, né? Sair do papel de vítima e dizer, não, eu vou atrás, eu preciso de ajuda. Né? Porque a terapia, ela é o tratamento de mudança de comportamento e de pensamento. Então, às vezes, naquele momento que eu estou magoada, eu estou com angústia, se eu procuro um médico, ele me dá um remédio que diz que vai aliviar a angústia. Eu parei de tomar o remédio... Volta a angústia. Volta a angústia. Por quê? Cuida do sintoma. Cuida do sintoma, né? Exatamente. A terapia, ela faz essa mudança, essa transformação e ela leva um tempo. Então, o investimento nesse trabalho, seja de grupo ou individual, ele é um investimento em você. É verdade. Né? O retorno vem com uma melhoria no trabalho, a melhoria familiar, a melhoria como pais, como filhos. Na igreja, né? Na igreja. Até como líderes, né? Melhora muito mesmo. Que bom, né? Você que está em casa nos acompanhando, o debate está de altíssimo nível, Uma aula, né? Nós estamos aprendendo muito. Eu estou aqui só ouvindo e aprendendo. Quero treinar lá em casa, ver se está todo dia esse perdão, porque na verdade nós precisamos Tá me disso, perdoando, né? não, amor? Pode nos ligar no 3254-1080. A participação é muito importante para esse programa. Esse programa é para você, né? A Fonte da Vida é uma igreja pautada na família. Uma das bases da nossa igreja é a família. E você, para nós, é muito importante. Pode ligar para nós, né? Fabíola, as famílias nos procuram também. Eu e Midian, nós acompanhamos casais também, né? Somos aqui discípulos dos pastores, acompanhamos aí, né, na família essa dificuldade. É muito comum a gente encontrar o casal assim, Fabíola. Eles falam que se perdoaram, mas aí volta e meia, ou a esposa ou o esposo joga, né, na cara, no esposo, né? na cara. Mas você lembra que aquele dia você fez isso comigo? Chama-se registro de falta, né? Eles fazem um registro, caderninho preto. Um caderninho preto lá e põe de vermelho. E a hora que ela tem a oportunidade ou que ele tem a oportunididade, eles abrem esse caderninho. Às vezes fica até torcendo para acontecer aquela situação para livrar daquele peso, né? Viver essa situação. Então isso é muito comum, né, nas famílias. O que a gente pode fazer para... E não é só com marido e mulher, não. Pais e filhos, filhos. Irmãos, isso é muito Vira uma comum. guerra, na verdade, né? Um jogando na cara do outro aquilo que fez de errado, a falha que teve. Né? O que eu acho mais ruim dessa história é quando os pais comparam, até os pastores falaram, a doutora Fabíola também, comparam os filhos. Porque ao comparar, o que é comparado negativamente, ele fica com uma amargura do irmão. E eu já vi famílias, tem casos assim próximos ao meu, em que os irmãos não se falam, eles são inimigos, assim, diferente de idade pequena, e são inimigos, poderiam ser amigos íntimos,
e são inimigos mortais por conta do pai e da mãe que faz esse jogo de competição, de concorrência muito ruim. Mas a resposta tem uma ligação? Tem uma ligação. Boa noite, quem fala? Boa noite. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Boa noite. Quem fala? Quem fala é Tiveusa. Tudo bem? Bem-vindo ao Espaço Família. Só abaixa a TV um pouquinho, o seu volume. E abaixa o seu volume um pouquinho, por favor. Pode falar, Dileuza. Tá bom. Diga. Deu defeito. Abaixe só um pouquinho o som da sua TV para que você possa nos ouvir melhor. Não tá mais na linha. Deu Tá na defeito. linha, Depois Pode você ligar liga. para nós, Dileuza. Fabiola. Então, a certeza que eu tenho do perdão é quando eu estou em paz e sem dor ao lembrar do ocorrido. Né? Quando eu lembro daquilo e eu não vou esquecer. Então, falar assim, quem perdoa, esquece. Não existe esquecimento. Existe a ausência de dor. Ausência de dor diante do que ocorreu. Esse é o principal para eu saber que eu perdoei. Quando a pessoa fica como se estivesse em alerta, esperando que o outro faça algo para que eu possa jogar na cara. Né? Então, na verdade, eu estou boicotando a minha felicidade. É verdade. Não é que eu estou querendo jogar na cara do outro, vingar do outro. Eu estou verdadeiramente boicotando a minha felicidade. Quando a pessoa entender isso, ela para com esse caderninho preto, ela para com essa situação. De inteligência mesmo, né? De pensar. Ela precisa entender isso. Quando existe voltar no assunto não é problema. Desde que a conversa seja madura e uma conversa de crescimento. Olha, quando aconteceu aquilo, doeu, aquilo não me fez bem, mas agora eu já sinto isso. Olha, amor, quando aconteceu aquilo, eu também senti isso. Essa conversa é saudável. Agora, quando retoma o assunto como uma guerra, e se ela entender que ela está se prejudicando, ela não fará isso. Porque esse relembrar todos os dias do marido é uma forma, de repente, naquele momento, também de se ter dó de si. Eu já sofri, né? Ai, doeu. Olha, você tem que me agradar, porque você já me desagradou. Não é? Então, você tem que pagar um preço agora, né? Isso é chantagem. Exatamente. Aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que me agradar. É verdade. Se eu esperar o outro me agradar, eu vou viver frustrada. Porque a nossa frustração é do tamanho da nossa expectativa. Quando eu falo para os adolescentes, eles ficam esperando semanas uma festa. Falam na festa e só falam na festa. Aí eu os encontro, como foi a festa? A festa foi boa, mas é que ele esperava tanto, que o tanto que teve lá não satisfez. E às vezes a gente espera tanto do outro, né? A gente espera tanto do marido, tanto do pai, tanto da mãe e fantasia uma situação que não vai alcançar. Idealiza. É verdade. Essa idealização, ela gera frustração. Espera menos. Né? Cria menos expectativa, vai fazendo, vai oferecendo, vai ensinando, né? A gente dá o que tem. Se o outro não está me dando amor, eu vou preenchê-lo de amor para ele ter amor e me devolver, né? Para ele me oferecer, não é? Então, agora, eu estou disposta a isso. Né? Eu estou querendo isso. O difícil é isso. As pessoas não estão querendo pagar preço. Como a pessoa, né, que eu atendi, ela disse, eu cansei, eu não quero mais, eu não faço mais nada. Aí ele faz, todo mundo faz, eu não faço nada porque eu enjoei, cansei. E eu falei para ela, volta atrás. Às vezes cansa mesmo. Às vezes a gente doa e o outro não corresponde. E aí você tem que saber o seu limite. Se você cansou, não é justo com você continuar numa relação que está exausta e não é justo com o outro. É verdade, então você não tem que ficar aquilo só doando. Tudo tem limite. Eu não vou só amar, eu vou tentar preencher o outro de amor para receber amor. Mas se o outro não quer, o outro não permite, eu ponho o meu limite e pronto. Não é? Maravilha, né? O nosso programa está caminhando para o final, passou tão rápido.
Eu estou muito feliz com o programa hoje, né? Um programa maravilhoso, que debateu esse tema tão importante que perguntava, né? É possível perdoar? E nós vimos aqui que é possível, né? Com a gente com fé em Deus, com temor no coração ao Senhor, né? Com a ajuda de pessoas boas, profissionais competentes, com a ajuda de uma igreja, de pastores, é possível sim perdoar. Eu quero agradecer aqui os pastores que vieram, pastor Sérgio, pastora Carminha, muito obrigado. Sei que vocês têm feito um trabalho magnífico na Fonte da Vida, com as famílias, com os casais, e tê-los aqui conosco é uma honra. Muito obrigado, pastor. Obrigado a vocês pelo convite, né? E nós nos colocamos à disposição de quem tiver necessidade, nos procurar no Departamento da Família, né? Que a Igreja Fonte da Vida tem uma estrutura preparada para receber você e com os braços abertos para a gente poder trabalhar junto, né? E tentar resolver todas as situações. Eu queria só para encerrar a pergunta, né, que nós fomos falar, se é possível perdoar. Eu não acho que seja possível perdoar. É primordial que se perdoe, né? É primordial, não é possível, né? É necessário que se perdoe para que se você tenha uma vida saudável, né, como foi colocado aqui, não a vida saudável só para outra pessoa através do seu perdão, mas que você, através do seu perdão, você consiga viver uma vida saudável e criar uma família saudável também. Amém. Eu agradeço muito o convite. Deixo o nosso telefone do Departamento da Família, 39 32 01 58. Vocês vão falar com a Isabel e ela marca horário conosco. Nós não somos pastores tempo integral, nós somos voluntários, mas nós arrumaremos um horário para você. Fique à vontade, muito obrigada. Obrigado. Doutora Fabíola, mais uma vez aqui conosco, muito competente, Fabíola, com explicações muito claras, né, que atendem a família, né? Esse é um programa que atende a sociedade e você sempre traz muitas palavras muito boas aqui e muito obrigado pela sua participação, viu? Até a doutora Fabíola tem um blog onde tem textos, análises muito competentes e muito profundas. Então eu vou deixar aqui o blog dela, que é fabiolaesperandio.blogspot.com.br. Repetindo, o Esperandio é S mudo, tá? É S só. Então, fabiolaesperandio.blogspot.com.br. Lá você pode ter as leituras dela, que ela toda semana posta lá. Não é, Fabíola? Isso, obrigada, muito viu? obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição. Vocês podem me encontrar também através do Face, Fabíola Esperandio, com S mudo, né? Vou, com muito carinho, atendê-los naquilo que for possível, né, diante do nosso tempo, né? Mas obrigada pela oportunidade. A gente sabe que é uma sementinha que a gente vai plantando. Eu acho que o refletir, como a primeira ligação, né, disse, isso nos faz refletir, pensar, é o nosso desejo. Vamos parar para pensar, né? Muito bom. Jean, boa noite. Boa noite. Quero dizer, assim, até contando um pouquinho de mim rapidinho, né? Eu era uma pessoa muito amargurada, muito mesmo. A pastora Carminha me conheceu nessa época da amargura braba, né? Do ressentimento. E por que eu agora consigo perdoar com mais facilidade? Meu coração está livre. Encontrei o amor de Deus. O amor de Deus me encontrou de uma forma tão tremenda, tão forte, que nunca mais me senti rejeitada. E mesmo que as pessoas me magoem, eu não consigo sentir magoa mais, porque eu sei que Deus me ama. Amém. E como Deus me ama, Deus te ama, tá? O amor de Deus não é incondicional e é para todos. Então busca o amor de Deus, busque a presença do Senhor, porque ela vai te curar realmente. Vamos ao sorteio, são 2 semijoias e 3 pessoas. Número de 1 a 3? 2. A Neiva ganhou uma semijoia da Marli Semijoia. Sem ser o 2, 1 e 3? 3. Então, a Edileuza, Neiva e Edileuza, vamos entrar em contato com vocês. Parabéns e obrigada pela participação, tá bom? Que bom, né? Mais um programa Espaço Família aqui pela Fonte TV. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Nós não somos perfeitos, mas somos abençoados. Amém. Boa semana. Tchau, tchau.